Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu vou falar sobre o sistema fotovoltaico. Muitas das vezes, na hora de fazer a vistoria do SPDA, a gente observa que o sistema fotovoltaico não está protegido contra descargas atmosféricas. E isso é muito importante. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente resolve esse problema, como é que a gente dimensiona um SPDA para o sistema fotovoltaico. Veja essa aula na sequência. Eu trago primeiramente aí para vocês uma cobertura onde o painel, ou os painéis, né? Os painéis fotovoltaicos, que eles são utilizados para geração de energia solar, né? Então ele capta a energia solar e transforma em energia elétrica. Né? Como o nosso foco é SPDA, vocês podem observar aqui que esse SPDA nessa cobertura ele foi instalado antes da instalação dos painéis. Aqui vocês observam que os painéis estão acima da cobertura do meu SPDA. Então, eu tenho aqui a minha malha aqui da minha gaiola e essa malha está abaixo. Ela está abaixo da minha célula fotovoltaica. Vocês podem observar aqui. Né? Então, os painéis eles estão acima da proteção do SPDA. Então, é importante colocar terminais de proteção aqui. Tá? Senão, esses painéis, em caso de descarga atmosférica, eles podem ser atingidos. É importante e obrigatória a sua proteção. Outro exemplo também, vocês podem observar a malha do SPDA está passando aqui, né? Ela está abaixo do meu painel, dos meus painéis aqui, olha, são vários painéis. Então, olha onde está a malha da gaiola, né? A malha da gaiola está aqui e a minha construção dos painéis aqui estão acima da linha de proteção. Então, deve ser instalados terminais em Franklin aéreos, por exemplo, para fazer a proteção de todos esses painéis. Porque, da forma a qual estão instalados, eles estão desprotegidos contra descargas diretas atmosféricas na cobertura. Por quê? Porque eles estão acima da linha de proteção do SPDA, que é essa gaiola. A gaiola protege aqui para baixo, para cima ela não dá a proteção. Outro exemplo já é uma segunda cobertura, uma outra edificação, onde resolveram fazer a instalação de painéis fotovoltaicos, não é? E fizeram a instalação e não fizeram a proteção. Após a instalação ou durante a instalação, não fizeram a proteção dos painéis fotovoltaicos. Isso é muito importante. Né? Por quê? Porque da forma que vocês estão observando aqui, os painéis não estão protegidos contra descargas atmosféricas. Para fazer a proteção, a devida proteção dos painéis fotovoltaicos, quando sua instalação ocorre, né, depois da instalação do SPDA, que é a maioria dos casos, nós temos que prever uma proteção, para esses painéis. Como proteger os painéis fotovoltaicos? Podemos fazer uma proteção simples usando o método do ângulo de proteção, que é o método de Franklin, que ele é aconselhável em edifícios pequenos e para seções individuais de edifícios ou seções menores, como um painel fotovoltaico, por exemplo. Para os painéis fotovoltaicos, podemos empregar esse método. Por quê? São estruturas pequenas. Não é? Então, vocês podem observar, ele é conhecido como método de Franklin ou método do ângulo. Por quê? Porque você tem o terminal aqui em amarelo, obviamente ele fica atrás do painel, né, dando esse ângulo aqui de proteção, olha. Tá vendo? Olha, vocês podem observar, tudo abaixo dessa linha preta está protegida. Então, para que se proteja os painéis fotovoltaicos, devem ser instalados esses terminais aéreos,
né, que são os terminais de Franklin, com altura superior à altura a qual esse painel fotovoltaico ou esses painéis fotovoltaicos estão instalados, para dar a devida proteção contra descargas atmosféricas. Bom, se eu vou utilizar o método de Franklin ou do ângulo para fazer essa proteção, vocês se lembram que na NBR 5419, na sua parte 3, né, tem uma tabela, um gráfico, na verdade, que define o ângulo de proteção. Para captores, vocês podem observar, para captores até 2 metros, não ocorre a variação do ângulo, né? Então, os painéis fotovoltaicos, geralmente, eles possuem uma altura em relação à superfície da cobertura, nesse caso do exemplo, inferior a 2 metros. Né? Então, se essa situação ocorre, podemos colocar a proteção e escolher o ângulo em função da classe do meu SPDA. Classe 1, o ângulo é 70 graus, classe 2, 72, classe 3, 76, classe 4, 79 graus. Essa tabelinha é uma extração aqui dos valores estabelecidos pela norma. Portanto, como os painéis não têm altura superior a 2 metros, que eu vou mostrar um estudo de caso para vocês, é possível a utilização de terminais aéreos até 2 metros de altura, como eu vou mostrar para vocês. Lembrando que o raio de proteção, né, do método de Franklin, a altura H1 e o ângulo alfa de proteção. O raio de proteção OC, essa região aqui embaixo, no cone que está protegida, basta a gente fazer aqui tangente de alfa, é cateto oposto, que é RP, dividido pelo cateto adjacente, que é H1. Como a gente quer calcular RP é H1 vezes a tangente de alfa, onde alfa é o ângulo de proteção que vocês vão escolher aqui. Lembrando que não existe variação desse ângulo até captores de 2 metros, que é o caso que nós vamos utilizar na proteção dos painéis fotovoltaicos. Aqui eu tenho um exemplo, trago um exemplozinho rápido para vocês. Eu tenho aqui uma célula fotovoltaica, é uma célula que ela tem as seguintes dimensões. Ela tem 1,65 metros de comprimento e 0,99 ou 990 milímetros de espessura. Então, ela tem uma área de 1,65 vezes 0,99. Isso me dá 1,633 metros quadrados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui aquela situação dos painéis fotovoltaicos, preciso proteger, né? E aqui, essa altura que o painel está instalado é uma altura de 0,9 metros, ou seja, 90 centímetros. Então, eu tenho que colocar um terminal de Franklin, né? Um terminalzinho aéreo de Franklin, com altura superior a 0,9, ou seja, superior a 90 centímetros, para que eu possa dar cobertura para esses painéis. Imagina que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 painéis nessa linha, né? Geralmente, nos projetos, a cada 5 painéis fotovoltaicos nessa especificação, são necessários 3 terminais. Vou mostrar para vocês o cálculo desses terminais. Bom, então, vamos considerar um SPDA, né? Considerar um SPDA classe 3. Qual é o ângulo que eu vou utilizar em um SPDA classe 3? Pela tabelinha, o ângulo é 76 graus. Por quê? Eu vou usar captores no máximo de 2 metros, onde o ângulo não varia, conforme mostrado anteriormente pela curva extraída da NBR 5419 de 2015, na sua parte 3. Qual é o raio de proteção? Pessoal, aqui é o seguinte, eu faço o seguinte cálculozinho.
Lembra lá em várias aulas que eu mostrei para vocês, área de captação é aquela área onde, quando o raio incide naquela área de captação, ele vai ser direcionado, ou seja, ele vai ser interceptado pelo terminal aéreo, pelo mastrozinho. Então, eu vou considerar que o raio que eu quero proteger vai ser, vocês podem considerar assim, vai ser 6 vezes essa altura aqui. Por que 6 vezes? A norma pede que a área de captação, agora, pela nova norma, é 3 vezes a altura da edificação. Então, 3 vezes a altura projetada nesse sentido e 3 vezes a altura projetada para esse sentido. Então, seriam 6 vezes a altura. Então, 6 vezes a altura do meu painel. Meu painel está a 90 centímetros. Então, 6 vezes a altura. Mais D. Quem é D? É a distância, a largura da base do meu painel. Tá? Então, vai ser 3 vezes a altura do painel para cá, 3 para cá. Então, eu vou somar 3 vezes 0,9 mais 3 vezes 0,9 mais D. O que eu fiz aqui? 6 vezes a altura da placa, mais D. Isso vai me dar 6,78 metros. Isso vai ser o raio que eu quero proteger, né? Porque eu vou ter uma garantia maior e uma segurança maior. Então, fazendo isso, usando a equação aqui, podemos encontrar que a altura do terminal do mastro vai ser RP dividido por tangente de 76. O RP, nessa condição, estou considerando 6,78. Dividido pela tangente de 76, que é 401, isso vai dar 1,69. Então, ou seja, eu tenho que usar terminais aéreos com altura maior ou igual a 1,69. Posso usar a altura maior ou igual a 1,69. Então, para fazer uma cobertura de 5 painéis fotovoltaicos, a minha sugestão é que vocês utilizem 3 terminais posicionados aqui atrás do meu painel. O sol está incidindo aqui, vocês vão colocar atrás, né? Mantendo, claro, essa distância aqui, olha, da parte metálica do painel até o terminal tem que ter uma distância de segurança, que é o próximo item que nós vamos calcular. Então, para cada 5 painéis fotovoltaicos, né, vocês podem observar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Para cada 5 painéis desses, coloca-se 3 mastros de Franklin. Na prática, nós podemos utilizar, para proteger essa linha aqui, podemos utilizar 3 terminais de Franklin de 2 metros, ou 3 terminais de Franklin de 1,70 m, como calculado aqui. Aí vocês pegam toda a planta, né? Você tem lá 165 painéis, faz um cálculo rápido, né? 3 terminais aéreos para proteger 5 painéis. Se você tem 165, aí seriam quantos terminais? Para fazer um cálculo rápido, seria 165 painéis. Para cada 5 painéis, você coloca 3 terminais. Então, você pega 165, divide por 5, vezes 3, seriam 90 terminais aéreos, tipo Franklin, poderia proteger 100 e poucos painéis. Né? Vai depender muito de quantos painéis foram instalados na cobertura da edificação. O importante dessa aula é observar que é importante proteger os painéis fotovoltaicos quando eles estão acima da linha de proteção do SPDA. Ou o mastro de Franklin que está no elevado não consegue cobrir toda a instalação dos painéis fotovoltaicos.